Fala, disruptivos! Começa agora o segundo episódio do Intelligence Cast, o podcast da Soul. Eu sou o Ian. Eu sou a Ana. E hoje temos o nosso convidado mais que especial, Gustavo. O Gustavo, ele trabalha com a gente aqui na Soul, ele trabalha diretamente com o nosso canal aqui no YouTube, com as nossas transmissões nas plataformas de áudio e está se especializando muito em inteligência artificial também, né? Conta um pouco sobre você, Gustavo. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade. Segundo podcast tem um peso grande também, né? Mas atualmente trabalho, né, com vocês. Trabalho já tem 6 meses e tenho aprendido cada vez mais, né? Trabalhar como design de marcas como eu sempre falo, trabalhar com sonhos. Então, tenho aprendido mais a respeito disso. Estou buscando me especializar em inteligência artificial, que é o primordial. Eu creio que agora não tem como mais não viver disso, né? Sim. E tá sendo uma bênção para mim. Tá sendo a melhor coisa que me aconteceu até então. É isso aí, meu querido. E uma coisa mais especial ainda também, né? É que hoje nós temos mais um anunciante que está aqui conosco, a Livraria Leitura. Com certeza. A maior rede de livrarias do Brasil. Né? A gente preparou esse episódio aqui realmente para falar um pouco sobre a importância da leitura. E a gente quer dar a dica de 12 livros, mais uns bônus, para transformar o seu 2024. Pega o seu papel, pega a caneta e, enquanto você pega, a Ana conta um pouco sobre a leitura. É isso aí. Bom, falando da leitura, né? Aqui tem vorazes leitores, né? A gente gosta muito de ler, a gente valoriza muito isso. Eu, no papel de docente, né, do ensino superior, sempre estimulei bastante, porque leitura agrega, né? Leitura transforma, né? Leva a gente para lugares que a gente, às vezes, fisicamente não vai, né? Sim. E falando um pouquinho da história deles, a leitura, ela começa, na verdade, como Livraria Lê. Era o primeiro nome da leitura. Em 1967, ela começou com o senhor Emídio Teles, que foi o primeiro dono com 17 anos, olha só, espírito empreendedor. Ele criou a Livraria Lê, que era uma livraria, tinham livros novos, tinham livros usados, era com uma característica de sebo mesmo, né? E anos depois, em 75, essa livraria tomou lugar, aliás, ela deixou lugar, né, para a Livraria Leitura, que hoje é a maior potência, né, a maior livraria dentro do Brasil e com não só livros, né, eles têm CDs, DVDs, aqueles mimos temáticos, funcos, né, muita coisa. Então, assim, é de fato um grande prazer ter a leitura aí conosco como anunciante do nosso podcast. E hoje, né, vamos falar exatamente do maior patrimônio, né, que é a leitura mesmo, que eles são os melhores, de fato, nisso tudo. E para você que está nos assistindo, aqui na parte superior da tela, vão aparecer QR Codes durante a transmissão para você conhecer um pouco mais sobre a Soul, sobre o Geração Valente, que é um outro apoiador aqui também nesse episódio. E na parte de baixo aqui da tela, você vai poder seguir a leitura nas redes sociais e tem um canal do WhatsApp para você poder adquirir esses livros e muitos outros. Funko, material de papelaria, né? A volta às aulas ainda está aí. Tem pais que ainda estão comprando materiais escolares. Então, anota o telefone aqui, chama eles que com certeza você vai se surpreender com tudo que tem lá, tá? E lembrando que ela está presente em 21 estados, né? Então, você vai achar a leitura onde você está e, de fato, é muito completa em tudo que tem. Então, não vai perder. É isso aí. Vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá. Roda a vinheta. E antes de começar a falar sobre as leituras, é importante falar um pouco mais sobre o aspecto geral, né? Por exemplo, a nossa vida, nós queremos uma vida sistêmica, né? Uma vida ampla. E quando a gente tem essa visão abrangente sobre a nossa vida, a gente entende que tem o Ian filho, tem o Ian namorado, tem o Ian cristão, tem o Ian que pratica exercício físico. Papéis, né? Nós temos diversos papéis. Tem a área profissional, tem a área financeira, e cada uma delas, elas precisam ter uma atenção pessoal. Sim. Precisa ter uma atenção muito próxima nossa. E os livros, eles ajudam muito, Com certeza. e muito.
Mas o importante é a gente entender que não basta apenas ler, né? O mais importante é o que a gente vai fazer depois dessa leitura. Exatamente. As decisões que a gente vai tomar depois dessa leitura. Né? E é importante a gente entender sobre o aspecto do leitor brasileiro. Né? Infelizmente, nós, em um termo geral, ainda lemos muito pouco. Sim. Né? Conta um pouco, Ana. Depende muito do estímulo, né? Principalmente que você tem, né? Mas índices estatísticos mostram hoje que o brasileiro lê de 4 a 5 livros por ano. E olha só, né? A língua portuguesa é riquíssima, riquíssima, a ponto de terem obras literárias clássicas que não conseguem ser traduzidas. Olha só, a nossa linguagem ela é de tamanha riqueza que tem algumas traduções que não conseguem trazer a essência, né? E por isso são obras que não podem ser traduzidas. Daí, olha que privilégio o brasileiro tem. E ele não reconhece isso, né? Muitas vezes não lê, não busca conhecimento por meio da leitura. A leitura, ela abre horizontes, né? Ela te faz viajar estando parado, né? E hoje a leitura tem várias formas. Muitas vezes se falava que eu não gosto de ler. Hoje você tem os audiobooks, né? E quando a gente fala, e bem você falou, Ian, que assim, o que você vai fazer com aquilo que você está consumindo, né? O livro. Mais do que leitura, a gente precisa estudar o que está no livro, né? A gente precisa entender aquilo, raciocinar sobre aquilo. Aí sim faz todo sentido. Então, hoje você ouve o livro, lê o livro, você explica, né, que tem hoje formas de você fazer isso para você fixar melhor. Então, o que a gente precisa é lembrar que leitura amplia horizontes. Exatamente, perfeito isso que você falou. E além de ampliar horizontes, estimula a criatividade, estimula o pensamento crítico e ajuda muito a conectar com diversas histórias e diversas culturas. Vou dar só um exemplo muito rápido, o Napoleão Hill, por exemplo. Sim. O primeiro livro dele que estourou, que fez muito sucesso, é o Quem Pensa Enriquece, né? Muito provavelmente você que está nos assistindo já ouviu falar, ou já leu, ou já ouviu, né? Como você deu o exemplo do audiobook. Sim. Ele pesquisou durante 30 anos. Pensa, se pesquisar 30 anos e conseguir resumir isso em um livro. Pensa quão rico é esse livro. E a leitura ela é muito importante. Com certeza. Gustavo, como começou o hábito da leitura assim, na sua vida? Foi por influência de quem? Foi em que momento da sua vida? Cara, na época da escola, os professores sempre tentam estimular, né? Lê esse livro e tal. E ia na biblioteca e eu só pegava para preencher aquela caderneta que tinha. Mas eu li até então, até meus 15 anos, eu tinha lido poucos livros na minha vida. E o primeiro que eu li foi minha irmã que me deu, que foi o Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Que foi um livro, assim, que pra mim abriu horizontes, realmente. Sim. Porque o livro, ele realmente te leva a imaginar aquilo que o leitor tá falando ali, mas você tem uma viagem muito louca. Então, para mim, quando eu tive 15 anos e li esse primeiro livro, eu falei assim, eu preciso ler mais, porque para mim o livro ele é uma loucura. É algo igual você falou, né? O Napoleão Hill passou 30 anos. Sim. Imagina você, 30 anos pesquisando sobre algo. Sim. É um segredo que você tem através do livro e te leva a lugares que você mesmo não imaginaria em pisar ou simplesmente vivenciar. Verdade. Então, assim, para mim começou... Eu não falo que começou tarde, mas no momento que eu comecei e aí depois eu não parei, né, foi um momento muito propício para entender que o livro é uma arte. O livro ele é uma forma da gente conhecer coisas que ninguém falaria. Porque muitas das vezes a gente vê a pessoa que tem uma condição melhor. Qual que é o segredo? Às vezes o segredo está num livro. E esse livro pode destravar outras áreas da sua vida, que vai te levando a outro patamar, que vai te levando a uma nova fase de crescimento. Então, depois que eu pude vivenciar isso como leitor, eu falei assim, eu preciso começar. E aí foi pouco a pouco. Foi o primeiro livro, eu fiquei cerca de 9 meses só com esse livro. E aí depois eu falei assim, eu preciso continuar. E fui comprando e lendo. E é muito legal isso que você está falando, porque assim, a leitura ela não pode ser impositiva, né? E normalmente na época da escola, até na faculdade, tem algumas obras que tem que ler.
e você faz trabalho, você faz seminário, mas a leitura ela tem que ser prazerosa. Verdade. Ela tem que ter um tema que ela, de alguma forma, te ajude a interpretar algo melhor. E como tudo na vida, né, a gente busca para ler aquilo que complementa a gente, né? Então, por isso que ler é maravilhoso, assim, ler é um ato de carinho consigo próprio, né? A gente cuida da gente quando a gente está lendo, né? E você consegue ser uma pessoa melhor e transformar o mundo e se transformar, né, por meio da leitura. Então, assim, é perfeito isso. Que bom, né, o despertar, né? Que legal esse despertar. Sim. O Ian também é leitor desde muito tempo, né, Ian? E vocês iam falando, eu me lembrei muito de mim, assim, que quando algo é impositivo, isso cria uma repulsa de você. Por muito tempo eu não gostava de ler. Por muito tempo. Eu perdi a oportunidade de já ler livros muito bons. Né? Mas graças a Deus que agora eu tenho essa vontade de ler cada vez mais, mas não só ler, mas aprender e realmente passar adiante. Né? Isso deve ter um ciclo virtuoso, assim como a gente falou no nosso episódio passado. Verdade, acho que uma coisa bem legal, acho que se você já acompanha a gente, você sabe disso, né? Aquele moço ali é meu filho e sócio, né? E quando o Ian era pequeno, ele gostava muito de contação de histórias. Ele falava, conta a minha história, conta como eu nasci. Ele adorava contação de histórias. E eu contava histórias de livros para ele também. Livro das virtudes, livros de histórias, vários temas. Então, eu acho que isso, com certeza, estimulou ele na fase adulta para buscar isso nele, né? Para buscar esse complemento, essa descoberta, essa porta aberta, né? E ler para crianças é excepcional. Você forma crianças diferentes, né? E desencadeia em adultos sedentos por leitura. E eu acho que o mais legal é que quando você tem amigos que lê, Sim. Até o Thiago Fonseca, ele falou disso num corte recente. Ele falou assim, amigos que lê te levam ao sucesso. Verdade. Te leva a ficar milionário. E para mim foi muito interessante, porque quando a gente pensa milionário, questão financeira, não. Questão de conhecimento. Sim. Igual eu falei que depois que eu comecei a ler, eu não parei, mas tem aquele momento que você fica assim, não quero ler, não quero ler, não quero ler. Mas quando você tem um amigo que te impulsiona a ler, é mais legal. E teve um momento que eu tava... Tipo assim, tava com o livro, eu falava, eu preciso ler. Só que quando você fica na pressão de eu preciso... Você para, né? Você para, você fica estagnado. Aí foi aí que o Ian entrou em cena, né? Falou assim, ó, você vai ler livro X? Eu, não, vou ler não, você vai. E aí me perguntava, você tá lendo? Tô lendo. E me perguntava do capítulo, eu, que raiva, pra quê? Deixa eu falar que tô lendo só falar o que tô lendo. Mas foi muito importante. Hoje ele faz o contrário, né? Hoje ele faz, você leu? O que você achou de tal capítulo? Reverteu o negócio. Inverteu os papéis agora. Então, vamos dar a primeira dica? Vamos. De novo, né? A maioria tirando as obras independentes, que a gente vai falar aqui, que são 3, 4, o restante tem tudo na leitura, vai aparecer o telefone, as redes sociais aqui na parte inferior da tela, e na parte superior tem os QR Codes, para você conhecer mais sobre a Soul. Né, a nossa agência, para conhecer mais sobre Geração Valente, a minha obra, que também é apoiador desse episódio. E a primeira dica que eu preparei para vocês é o livro Picos e Vales. Show! Esse é um dos livros do Spencer Johnson, né? O Spencer Johnson, ele é disparado meu autor favorito, porque ele tem um jeito muito peculiar de escrever. É um jeito muito leve, um jeito muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. E meio fantasioso, Exatamente. Né? Um negócio legal, que você lê uma verdade... Mas ele tem uma forma fantasiosa, uma forma legal de expor isso, né? As obras dele têm essa característica mesmo. E nas minhas leituras eu tenho o costume de ler, e aí depois o que me chama a atenção, eu pego um post-it e anoto. E ele já faz isso para mim, porque ele conta um pouco sobre a história, e depois ele tem uma página só com um lembrete de algo que foi dito nas páginas anteriores. Reforço, por exemplo, eu marquei 2 aqui para comentar com vocês antes de passar para a próxima dica. Nós podemos transformar o nosso vale em um pico quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Né? Isso eu lembro de um momento que aconteceu comigo. Talvez deve ter acontecido com você também. A pandemia, ela afetou muitas empresas. Negócios surgiram,
Mas, infelizmente, muitas outras empresas fecharam ou foram diretamente impactadas com isso. Sim. Eu trabalhava numa grande emissora aqui da região antes de eu me desligar e focar 100% na Soul. E estávamos todos home office, né? Por o bem essencial, são o pessoal do jornalismo, que eles tinham que estar presentes lá, mas marketing, que era o meu setor comercial, era tudo de casa. E pela queda de muitos clientes, de faturamento, Sim. houve uma dispensa por 2 meses, e aí depois recontrata, dispensa mais 2, recontrata. Isso aconteceu muito nas empresas, e eu fui um desses que no começo foi dispensado. Sim. E por eu ser muito novo na época, vem aquele medo, né? Gente, o que eu vou fazer agora? Tá na pandemia, eu fui dispensado, o que eu vou fazer? Mas, assim como diz no Picos e Vales, eu entendi que na nossa vida tem altos e baixos. É como o batimento no coração. Né? Você já deve ter visto algum filme, alguma série que a pessoa está no hospital e tem uns batimentos. E isso está diretamente relacionado com a nossa vida. Tem altos, tem baixos, tem altos, tem baixos. Esse é o prazer da vida. É essa imprevisibilidade que deixa a vida ser incrível como ela é. Com certeza. E quando a gente busca essa falsa sensação de segurança, é como se fosse um batimento na linha reta. O que isso é? Isso é morte. Ou seja, a zona de conforto, ela ao mesmo tempo se torna uma zona de morte. Que é uma zona em que você vai se estagnar, você não vai querer crescer, você não vai querer se desenvolver. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue passar do vale para o pico. Mas não só isso, a gente consegue passar do pico para o pico mais alto ainda. Sim. Né, que é a nossa vida extraordinária. E uma outra coisa que eu marquei aqui para comentar sobre essa obra é um pequeno resumo que ele põe no fim, que é para administrar seus momentos bons e ruins. Faça da realidade a sua amiga. A gente sempre costuma olhar muito para o passado, para o futuro, mas a gente olha muito pouco para o presente. E o presente deve ser o maior foco da nossa atenção. Muitas pessoas elas acabam focando muito no passado, isso acaba gerando depressão. Sim. Acaba gerando mágoa e elas acabam carregando uma bagagem muito pesada e ruim. É verdade. Em contrapartida, principalmente pessoas mais jovens, adolescentes, que eu tenho visto muito, eles focam muito no futuro. O que isso acaba gerando? Ansiedade. Sim. Quantos jovens estão passando por crise de ansiedade? Mas, de fato, a gente precisa focar no momento presente. Que o próprio nome diz, é uma dádiva, né? O que você que está nos ouvindo ou nos assistindo tem feito com o seu momento presente? O que você tem feito com essa dádiva que você tem para viver? Você consegue usufruir? Você consegue só olhar para trás ou para frente? Né? O Picos e Vales, ele fala muito sobre isso. E uma outra coisa que ele falou também, para sair mais rapidamente de um vale, ou seja, de um momento mais baixo de aprendizado que você tem. Reconheça que os vales têm fim. Seja mais útil no trabalho e mais amoroso na vida pessoal. Exatamente. Olha, eu costumo usar essa frase para tudo, né? Tá na dúvida? Ame. É só isso. A gente quando fala... E concluindo, né? O Ian falou, daí ele entrou no resumo aí do autor, porque realmente é muito envolvente, mas quando ele tomou a decisão, né? Que chamaram ele de volta, né? Onde ele trabalhava. Sim. Agora você vai voltar para o trabalho. Ele disse, não... Muito obrigada. Estou pedindo minha demissão. Ninguém entendeu, né? No meio da pandemia, onde estava todo mundo muito preocupado, né, Ian, em se estabelecer nas empresas, porque de fato ninguém sabia o que ia acontecer. Ele tomou uma decisão. Então, assim, quanto tempo você está levando para sair do vale e para o pico de novo? A vida conta por tempo, né? Quando me perguntam quantos anos você tem, eu penso assim, quantos anos eu tenho? Na minha cabeça, são quantos anos eu ainda tenho para viver, e não os que eu vivi. Os que eu vivi não são os anos que eu tenho, são os anos que eu tive, né? E acho que é isso, é a gente acelerar esse processo, né? Fazer com que, rapidamente, primeiro, né, entender que os vales, eles são temporários e, desculpa, principalmente, são momentos onde você vai planejar os picos. Exatamente. Né? E não ficar lá pensando, e agora o que eu faço? Pensa que a gente tem tempo, né? Vida é movimento. Exatamente. Então, rapidamente, mudar de cena, né? Já aproveita e fala a segunda dica de livro agora, Ana. Vamos lá, minha dica de livro é o meu queridinho, um dos. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Livraço, hein? Muito bom esse livro.
É pequeno? Não, que bom. Então, porque tem muita coisa aqui que você pode ler. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro, ele vai devagarinho suscitando em você uma percepção e que você muitas vezes pode se surpreender com aquilo. De forma muito sintética, e acho que é isso, né? Eu tenho que deixar o gosto na boca, né? Sim. De forma muito sintética, o que ele fala? Ele diz assim que dentro da sociedade, né, no conceito geral, fala-se muito a respeito quando eu emagrecer, quando eu me tornar diretor da empresa, quando eu puder viajar de navio, quando eu tiver dinheiro sobrando na conta, quando minha conta tiver cifras tais, eu vou ser feliz. Então, a gente condiciona e responsabiliza todas as coisas externas, nem todas estão no nosso alcance, né? Tem coisas, sim, que a gente pode fazer acontecer, mas tem outras que não, e ponto, né? E tá tudo bem. E a gente muito condiciona isso. Quando isso acontecer, quando eu vou ser feliz. E ele conta que na psicologia positiva, na neurociência, então ninguém está falando nada de... Não é acho. Eu acho. Não é. É neurociência, é ciência, é estudo. É o contrário que funciona. Quando eu sou feliz, eu conquisto mais. Eu faço as coisas acontecerem. Eu realizo e eu me completo. Por quê? Porque a felicidade vem antes. E não o inverso, né? Exatamente. Então, se você ainda tem essa percepção que está esperando alguma coisa acontecer ou alguma pessoa fazer alguma coisa para você ser feliz, começa a ser feliz agora. E manda para a fila, porque vai vir muita coisa a seu favor aí. Você vai gostar. É isso aí. Outra obra que tem, e nesse estilo também, lá na leitura, tá? Dedica algumas horas do seu fim de semana ou à noite, quando você sair do trabalho, passa por lá, porque tem coisa boa demais para você ler. Gustavo, que tal? Vamos dar uma referência de obra aí? Vamos, eu só quero complementar, só pegar uma colinha desse. Esse livro, para mim, é muito top, porque, assim, é basicamente o que você falou, né? A pessoa, eu preciso, para eu ser feliz, eu preciso ter algo. Sim. Sempre ter algo. E eu anotei um negócio que me chamou muita atenção. Fiz uma anotação que me chamou muita atenção, que não é o sucesso que te leva à felicidade, mas a felicidade que te impulsiona ao sucesso. Exatamente. E interessante dessa frase, porque realmente todo mundo pensa assim, nossa, quando eu tiver o corpo X, quando eu tiver o corpo Y. E o que o Ian também falou, né? O jovem, ele vive muito preso no futuro. Sim. Ele tem 20 e poucos anos, a vida dele já tem que estar resolvida. Porque primeiro vem as pressões externas. Sim, né? Você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que ter emprego, você tem que ter faculdade, você tem que ter diploma, você tem que ter uma empresa. E se você não tem nada disso, as pessoas falam, você não é feliz. Então é muito louco pensar nisso, né? Porque às vezes a pessoa não faz porque ela quer ou porque ela gosta, mas ela faz por pressão. Sim. E aquilo que a gente não tem controle, a gente acaba tentando pegar. E quando a gente tenta pegar, a gente se frustra, porque não tá no nosso controle, né? E aí entra também, né, no picos e vales. Quando a gente tá no vale, é porque muita coisa a gente não tem controle, e às vezes a gente se frustrou. E por causa dessa frustração, a gente fica só lamuriando, fica reclamando. E perde tempo, né, Gustavo? E perde tempo, que é algo que não tem valor e não volta, né? Exatamente. Não tem valor, que eu falo assim, de dinheiro. Sim. Isso aí é algo que não tem como pagar e não vai voltar. Então, a gente tem que trazer um novo significado e entender. Imagina vocês fazerem esse podcast aqui, porque... a pressão de fazer, ou então, porque tem que fazer... Porque estava já na caixinha há 2 anos, né? Não, ele tinha uma motivação muito grande, essa motivação trouxe a felicidade para vocês, e agora está sendo concretizado. Né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que você falou, e só concluindo ainda do jeito Harvard de ser feliz, Harvard, todo mundo, esteja na faculdade ou não, dentro da nossa cultura, quando fala de Harvard, pensa, nossa... foi para Harvard, fez Harvard. Então, qual a percepção das pessoas que quem está na Harvard é feliz? Se lá é um lugar tão ansiado, nossa, eu quero estar lá, eu quero fazer parte, eu quero me formar, eu quero viver aquela
coisa diariamente. E esse professor que escreve, ele conta que os índices de depressão e suicídio dos alunos era alto. E daí ele começou a refletir sobre isso. Peraí, se aqui é Harvard e é o desejo de tanta gente, o que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? E daí veio a obra riquíssima. Você tem que ler. Isso é top. Qual é a sua dica, Gustavo? Minha dica, Show! Milagre da Manhã. Esse para mim é um livro assim sensacional, porque nos primeiros capítulos eu confesso que eu falei assim, nossa, o autor tá enchendo demais, né? Mas tudo que ele fala é interligado, até chegar nos capítulos primordiais que ele vai passando passo a passo, né? Que ele vai explicando do porquê você acordar mais cedo, porque acordar às 5, né? Que bate bastante nessa tecla, mas ele não vira e fala assim, você é obrigado a acordar às 5 da manhã. Não é acordar às 5 da manhã que vai te fazer milionário, porque são hábitos que pessoas ricas fazem, sim, mas elas fazem também outras coisas. Para mim, esse livro aqui fala muito mais de ter disciplina. Ter a disciplina, ter a constância, principalmente, porque é muito legal você acordar às 5 da manhã, porque você tem um tempo muito grande. Sim. Mas se você simplesmente só acorda por acordar, sem objetivo nenhum, ou pensando, eu vou ficar rico, não é acordar às 5 da manhã. Sim. É todo o planejamento que você tem durante o dia, eu falo porque... É o tempo que te favorece, né, Gustavo? Isso, exatamente, porque é muito fácil você colocar o despertador ali, Sim. e aí ele vai dando dicas, né? Eu acho interessante que ele vai dando dicas, ó, se seu celular tocou, já deixa primeiro, deixa ele longe, segundo, tocou, não coloca modo soneca, porque isso aí é algo que vai te atrapalhar muito. Joga uma água no rosto, escova os dentes, e ele vai dando, dica após dica. E uma coisa é que você dorme mais cedo, né? Sim. Quando você acorda mais cedo, você dorme mais cedo. Daí você se recarrega, né? Cada um de nós tem uma necessidade de sono específica. Não é todo mundo tem que dormir 7 horas para estar bem, mas fisiologicamente mesmo, existe uma quantidade mínima. Tem a ver com a faixa etária, tem a ver com a atividade exercida. Sim. Então, assim, se você assim como água, né? Quanto de água tem que tomar? Tem a ver com a tua altura, teu peso, cada um tem uma quantidade, então o sono é igual. Sim. Se você tiver consciência quanto tempo de sono você precisa ter, né, para ter mais saúde, mais sucesso na vida. Sucesso em termos de produtividade, né, como eu produzo mais, fica mais fácil, né, e levantar mais cedo te leva a dormir mais cedo. Dormir mais cedo faz com que você descanse melhor, levante melhor. E tudo acontece melhor no milagre da manhã, né? E mais do que hábito, ele fala sobre o quão prazeroso é acordar cedo. Ele dá exemplo de acordar numa manhã de Natal, né? Famílias são culturais. Sim. Existem momentos diferentes em cada parte da família, mas o Natal é algo muito comum na maioria das famílias. Né? E a criança, quando ela ganha algo de Natal, de 24 para 25 de fevereiro, ela acorda animadíssima. Fevereiro não, né? De dezembro. 25 de fevereiro é o meu aniversário. Dele. Já tá pensando, hein? Já tô pensando no meu aniversário já. Mas de 24 para 25 de dezembro, a criança acorda animadíssima. Por quê? Porque vai ter um tempo com a família. Sim. Porque vai ter um tempo de brincadeira com os irmãos, com os amigos. E porque vai ganhar o presente. Né? E o milagre da manhã, ele acaba se tornando presente. Por quê? Porque você vai ter um tempo para você. Sim. E é justamente o que eu falei no começo, que é escolher o seu difícil. Acordar cedo é difícil? É muito difícil, mas você acordar 10 horas da manhã e ver o tanto de coisa que ficou para trás que você deveria fazer também é difícil. É difícil. Você acordar mais cedo para fazer um exercício, você pode ter certeza que é difícil. Mas você ser uma pessoa sedentária, você dormir mal, você comer mal, também é muito difícil. E o custo é alto, né? O custo é alto. Sim, paga-se caro. Eu não sei se você lembra dessa parte, que para mim foi maior afronta que teve do livro, né? Que ele fala que o Papa acordava bem cedo e ia fazer uma caminhada matinal. Sim. Aí ele fala assim, se o Papa acordava e fazia isso, quem sou eu para não fazer? Aí eu falei, nossa, se o Papa, né? Se o Papa tá fazendo, eu tenho que fazer. Então hoje, assim, foi um livro que eu li, já tem um tempo, mas nunca caiu no meu esquecimento, porque hoje em dia eu falo, cara, é tão importante a gente ter um momento da gente, né? Sim, porque sim. Tem uma parte que ele fala, ao acordar, uma pessoa até me perguntou, ao acordar, fica em silêncio. Aí uma pessoa me perguntou, mas pra que eu vou ficar em silêncio? Porque é um momento seu. Você já passa o dia inteiro pensando.
Você vai dormir, você já tá pensando, parecendo que Já você... pensando no amanhã, no que eu amanhã, faço o nos que você horários. tem que fazer. E aí você vai e acorda já no 12. Tem um momento só seu. Sim. Eu creio que o milagre da manhã, ele te traz isso. Porque Com certeza. realmente é milagroso você ter um momento seu, um momento que você cuida do seu corpo, cuida da sua mente. E aqui ele dá dicas, né? Ele fala assim, você não precisa fazer 3 horas no milagre da manhã. Às vezes você não tem tempo, porque a minha realidade, a realidade do Ian, a sua realidade, Sim. são completamente diferentes. Às vezes a pessoa acorda 4:30 da manhã para pegar o ônibus. Sim, e já tá atrasada, E já né? tá atrasado. Às vezes, aí ele vai dar a dica, você precisa de 1 minuto só. Ah, é um abdominal, é uma página, é uma escrita. Ah, eu sou grato por ter acordado hoje. Sim. Então isso eu E eu creio que é acho que valioso. você fala de uma coisa aí que faz muito sentido, que a gente fala muito sobre isso, que é rotina. Muita gente fala, nossa, rotina é ruim demais, né? Mas quando você fala de criar rotinas que te favoreçam na vida, que te elevem a outro nível, que te deem alta performance, tudo faz sentido. Então, ter uma rotina de levantar mais cedo, dormir mais cedo, agradecer aquele momento, né? E por que 5 horas da manhã e não 4, nem 6? Porque 5 horas é uma hora, e qualquer pessoa que estuda o universo sabe disso, é uma área de conexão muito grande com Deus. É uma hora onde você tem uma solitude e um silêncio, propicia esse silêncio interior que te ajuda a fazer isso. Então, por que não? Né? Vamos para o milagre da manhã. E o milagre da manhã tem também? Na leitura. Na leitura, tá vendo? Tem. Olha só, coisa boa, hein? Passa lá. E na nossa reunião de pauta surgiu uma pergunta muito interessante, né? Que é o perfil do leitor contemporâneo, porque as coisas mudam. Os meus avós, eles liam de uma forma, os meus pais liam de outra forma, eu leio de uma outra forma, os nossos futuros filhos vão ler de outras formas também. Amém, né? Tomara, né? Com esse índice aí, vamos, gente, vamos ler. Vamos aumentar essa média aí. E uma coisa muito interessante que a gente achou na nossa pesquisa é que a maioria dos leitores, eles preferem leitura de ficção. Um total de 47%, ou seja, quase metade dos leitores brasileiros, eles preferem ficção. Né? Um pouco atrás, com 34%, tem pessoas que preferem livros religiosos, independente da religião, e livros técnicos de formação profissional, que é a maioria do que tem aqui na mesa. Né? Na nossa mesa, 34%. E uma coisa muito legal que esses pesquisados falaram é que 55% do universo total dos pesquisados leitores brasileiros, eles preferem obras de autores brasileiros. Olha só que interessante. Né? Então, você que tem vontade de ler o livro, de escrever um livro, escreva um pouco mais depois da nossa conversa, a gente vai falar um pouco do quanto está mais flexível, quanto está mais aberto. Exato. Né? E o meu livro, Geração Valente, ele nasceu dessa forma. Sim. Né, de uma conexão com pessoas, com editoras que eu nem mesmo os vi pessoalmente. Foi uma conversa toda online e hoje eu tenho aqui, físico. Mandei para o Brasil inteiro. Entendeu? Isso é motivo de grande orgulho para mim. E além disso... Quando você fala disso, e é muito legal, né? Nós aqui, como, de alguma forma, podendo influenciar, né? No que você pensa em fazer, né? Isso eu acho que é muito importante. Tudo aquilo que você foca, expande. Tudo. Então, quando você diz assim, eu quero escrever um livro. Legal. Eu quero comer um bolo Marta Rocha. Eu quero... Daí você tem pulverizado muita coisa que você quer. Mas quando você foco, você realiza. Exatamente. Acho que um exemplo muito clássico, e para frente o Ian vai falar sobre isso, né? É a obra dele, né? Então, ele começou em 2016, botou na gaveta, esse negócio ficou arquivado lá. Eu quero, e não parava de falar que queria. Eu quero, eu vou. E ele não fazia nada também, e estava lá. De repente, um amigo muito querido nosso, desenvolvedor de pessoas, que hoje está em São Paulo, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, alertou o Ian num processo de coach que ele fazia, e ele disse assim, o livro do Ian é um livro cristão, muito lindo, você tem que ler. E daí ele disse assim, Ian, deixa eu te perguntar uma coisa, por tudo que você me conta, de quem é esse livro? E o Ian disse, nossa, eu fui intuído, né, para escrever tudo que está aqui, ele não é meu. Tá, e se ele não é seu, o que você está guardando ele com você? Você não tem o direito de guardar aquilo que não é seu. Não tem direito. E isso é foco. Quando ele parou, refletiu, pensou, falou, peraí,
de fato, né? Esse livro não é meu. O que eu estou guardando esse livro aqui? Botou foco. Saiu em quantos meses? 4 meses. Concluiu o que faltava, corremos atrás de capa e vamos editar, e vai para uma editora e vai para outra. Lucas, colega querido, né, que deu dica da editora, que a gente fez o livro, depois eu ia falar. Então é isso, ter o foco no que você quer expande as possibilidades de você alcançar o que você quer. Exatamente. E uma outra forma também, a rede social, ela acaba atrapalhando muitas coisas no nosso dia. Mas ela também é algo muito bom, porque a rede social ela também estimula muito a leitura. Favorece. Eu lembro certa vez que eu vi uma reportagem falando sobre clubes de leitura de livros de ficção. E foi nessa reportagem que eu conheci sobre A Mandíbula de Caim, que é um livro meio investigativo, que você destaca as páginas, você tem que encontrar uma conexão entre as histórias. E isso é muito legal porque criou um clube enorme de leitores. Sim. Que se identificavam com coisas em comum. E isso acabou estimulando ainda mais a leitura. Um outro exemplo, O Milagre da Manhã. Um outro exemplo, o Especialista em Pessoas, que eu vou falar aqui. O Café com Deus Pai, que é um livro que tá na leitura, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois. Então, tente, no decorrer do seu dia, no decorrer dos seus dias, criar clubes e ter pessoas de conexão com você para que um estimule o outro a leitura. Sim, e é o que a gente falou no começo, né? Quando você lê, você assimila um tanto. Quando você lê e ouve, você melhora a assimilação. Quando você lê, ouve e escreve, opa, tá melhorando. Quando você compartilha, que é meio que isso aqui que nós estamos falando, aquilo fixa. Sim. Porque não é só o que você leu, é o que você fez com o que você leu. E daí o Gustavo fez uma coisa, o Ian fez outra, eu fiz outra. Quando a gente junta, cada um traz, tanto é que eu tinha acabado de dar, ele acabou de dar a dica, eu complementei. Sim. Eu acabei de dar a dica, o Gustavo complementou, e agora juntos. Então, precisa ter essa conexão, precisa ter um clube mesmo, de pessoas que juntas conversem a respeito. Exatamente. Um grande amigo nosso também faz isso, né, Ian? Que ele faz pelo WhatsApp, ele tem um grupo de leitura, o Flávio Rezende. Flávio, abraço. Inclusive na Soul tem também, tem a gente livros, indica. Dicas de livros, né? Exatamente. Vocês já fizeram até live a respeito disso. Então Bem corre legal. lá no perfil da Soul. Inteligência Criativa. A próxima dica que eu preparei para vocês é o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunel. Já dá para ver o tanto que está marcado. Nesse ano eu quero me planejar para ler ele de novo. Eu marquei aqui coisas bem rápidas para compartilhar com você, para o Gustavo e para a Ana darem as dicas deles também. O Thiago Brunel, ele aborda a amizade de uma maneira muito interessante, que eu nunca parei para pensar. Na minha concepção, antes eu pensava que tinha só um tipo de amigo. Um amigo que frequenta a minha casa. Para mim, isso que é amigo. O resto não é amigo. É colega ou amigo, É, né? colega ou amigo. Mas, na verdade, é sim amigo. Tem os amigos íntimos, que é quem frequenta a minha casa, senta na minha mesa, né? Mesa fala de comunhão, fala de você ter união com as pessoas. E não é todo mundo que vai sentar na sua mesa, não é todo mundo que vai entrar na sua casa. E esses são os amigos íntimos, que muitas vezes são poucos, porque esse tipo de amizade exige tempo. Exige dedicação, exige, né? Regar essa amizade, porque quando você rega, isso gera frutos, tanto para você como para os seus amigos. Um outro tipo de amizade é os amigos necessários. E os amigos necessários, talvez, pode ter uma conotação um pouco pejorativa, né, de interesse. Mas, de forma alguma, vou dar um exemplo de amigos necessários. Um clube de network que você faz parte, ou algum curso que você está lá, que você se conecta com pessoas. Os amigos necessários, eu sou beneficiado por ter este amigo, mas também ele é beneficiado por me ter como amigo. Sim. Entendeu? Esse é o conceito de amigos necessários. E o outro tipo é os amigos estratégicos, que são amigos pontuais em determinados momentos da minha vida, que assim como eu e assim ele também vão ser beneficiados desse relacionamento mútuo. Por exemplo, no trabalho, Sim. Parceiros de negócios. Na Ação nós temos muitos parceiros. E essa parceria surge uma amizade. Nesse caso, é uma amizade estratégica. Sim. E daí não é só colega, é amigo. Exatamente. Mas é estratégico. Tem uma finalidade disso. É o famoso ganha-ganha, né? Ganha, ninguém sai perdendo nisso. Exatamente. Uma coisa que ele falou também interessante. Quando colocamos cada amigo em sua esfera correta, nosso nível de expectativa fica alinhado com a possibilidade de erros. Isso. Eu não sei você, mas eu já me decepcionei bastante com pessoas, porque eu busco sempre ser intenso com tudo.
E quando eu vejo que os meus relacionamentos, eu não tenho essa reciprocidade da parte das pessoas, por muitas vezes na minha vida eu me frustrava. Por quê? Porque eu não soube colocar as pessoas ao meu redor nos seus respectivos grupos de amizade. Sim. Né? Quando você consegue entender isso, é libertador. E eu acho que uma coisa que você está falando e que a gente não pode esquecer em nenhum momento, que a responsabilidade de fazer isso é sua, não é do seu amigo. Sim. É sua. Exatamente. Isso aí é o primordial. O Ian que me ensinou a respeito disso, né? Que pra mim, igual você falou no começo, amigo é tudo amigo. Eu pensava dessa forma. E aí ele foi me explicando, né? Quando a gente começou a se aproximar mais, Sim. falou assim, Gustavo, cada amizade tem sua finalidade. Então, presta muita atenção. Porque amigos, eles são importantes. Como eu disse no começo, o Ian me motivou. Incentivou, estimulou, né? Me estimulou a ler livros. Mas se eu não tivesse um amigo assim, se eu tivesse só um amigo que é da zoeira, que anda comigo e tal, Sim. talvez eu nunca mais iria ler com o mesmo afinco. Às vezes eu ia ler um livro para falar que li. Mas ler para aprender, para entender, para depois falar, colocar para fora, a gente precisa de amigos assim. Eu acho que a amizade ela tem um processo sucessivo, Exatamente. né? Então, assim, aquele amigo estratégico que está lá na ponta e que vocês estão se relacionando estrategicamente porque os dois, naquele momento, se favorecem com isso, pode se tornar um amigo íntimo. Exatamente. Nada impede, não mas é um processo, assim, sucessivo, né? Exatamente. Então, esse livro é bem legal também. Tem lá, Ian? Tem na leitura também. Olha e uma coisa muito legal que ele fala sobre frustração com pessoas. Sim. E muitas vezes, principalmente, isso acontece muito com mulheres que são frustradas por homens, que elas acabam generalizando. Todo homem é sem vergonha, todo homem trai, todo homem não sei o que lá, ou também homem com as mulheres, ou enfim, a gente acaba se frustrando com pessoas, e quando a gente tem inteligência emocional para entender isso, a gente acaba generalizando como se todas as pessoas fossem o que aconteceu comigo no passado. E o Thiago Brunet, ele fala uma coisa muito interessante, que fala, é loucura odiar todas as rosas porque uma só te espetou. É isso. Olha só. É isso. Tá vendo? Essa frase é autoexplicativa, né? Então, as rosas, elas são lindas. Se uma só te espetou, por que você vai se distanciar de todas? Sim. Né? A rosa, ela diz muito sobre a vida. Nossa, a vida é linda. Se alguém te machucou em algum momento, por que você vai desistir? Né? Não desista da sua vida, não desista dos seus planos, não desista dos seus sonhos. Né? Os nossos sonhos são reais. Eu sempre tenho o costume de falar isso, né? E eu acho que isso, né, Ian? Só complementando que essa obra é muito rica, muito rica. A gente fala muito sobre responsabilidade no outro, né? Nada que acontece com a gente é porque nós não permitimos que acontecesse. Nada. Exatamente. Você deu de alguma forma sinal, você abriu de alguma forma algo que fizesse com que aquilo acontecesse. No momento em que você está pronto para refletir sobre isso, você para de culpar o outro. Olha só, quando você aponta um dedo para o outro, quantos tem para você? 4. Então, para de culpar o outro, olha para isso com verdade e pratica, né? De novo, estuda Exatamente. O que você está lendo. Faz uma mudança na sua vida. E só para concluir, ele diz assim, sentimentos negativos surgem em nós e isso é normal. Sim. O ruim é quando eles nos dominam. Tem uma frase muito antiga, foi do Santo Agostinho, se eu não me engano, Sim. que ele diz que eu não posso impedir que uma pomba pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ela crie ninhos. Exatamente. Ou seja, sentimento negativo está suscetível, as pessoas falham. Eu falho, o Gustavo falha, a Ana falha. Você que está assistindo falha também. Mas esses sentimentos podem vir, mas o que depende de nós é não deixar que esses sentimentos permaneçam. Isso deixa que nós sejamos flexíveis, como uma borracha. E ele conclui dizendo, você pode ser duro e rígido como um lápis, mas ele quebra muito mais fácil e rápido do que uma borracha. Sim. Né? E isso diz que a flexibilidade ela gera durabilidade na vida, nas relações, nos negócios. Em todas as áreas. Legal. O minimizar, né, as coisas ruins que acontecem, você entender a sua participação nisso, ou, de fato, às vezes você não tem participação nenhuma nisso, mas entender que, assim como você, o outro está em construção, né? E eu falo uma frase muito tempo todo, eles escutam muito falar sobre isso. Não espere nada de quem não tem para te entregar. Então, nas relações humanas, quando a gente fala no especialista em pessoas, você tem que entender muitas vezes que o que você espera do outro, ele não tem para te entregar. Exatamente. Então,
bora para frente. Bora então continuar o nosso bate-papo. Qual que é a sua próxima dica, Ana? Bom, eu quero falar de outro. Esse é antigo, viu? Eu gosto também. Quem me conhece já sabe disso. Trabalhei na American Express do Brasil muito tempo. Lá eu fui gestora, lá eu fui treinadora de pessoas. E por isso viemos para Uberlândia, Minas Gerais. Uma paulistana morando aqui com muito prazer. E um dos treinamentos que eu desenvolvi lá na American Express, na época que eu treinava pessoas, já vindo para cá, né? Foi no período de migração dessa empresa. Foi um treinamento onde falava de forma bem camuflada, né? Mas falava de zona de conforto, que muitas coisas estavam prestes a acontecer. E eu desenvolvi um treinamento com esse livro. Quem mexeu no meu queijo? Falando de autor, né? A gente já falou desse autor, o Spencer Johnson, que é o mesmo autor, ele é espetacular nas obras dele. Então, aqui, basicamente, bem resumidamente, ele é um livro que fala de mudanças, né? Ele fala da zona de conforto que você tem que superar rapidamente. Mudança é movimento. Quando você está estático, a linha do coração estática é morte. Então, você não vê as coisas, não observa as coisas, não vê as oportunidades passando na sua frente. Tem que mudar, né? E as mudanças, elas são muitas vezes mal aceitas, né, pelas pessoas. Então, aqui ele conta de uma forma muito, por isso que eu falei fantasiosa, né, algumas obras dele, elas trazem uma coisa quase cênica, né, muito legal, que, aliás, eu transformei isso num treinamento vivencial de labirinto, foi muito, muito legal, e as pessoas vivenciaram a obra, né, e daí ele conta que tinha uns ratinhos e tinha os humanos do tamanho dos ratinhos, e que eles percorriam, o livro é todo falando que eles percorriam os caminhos, né, dos labirintos em busca do queijo. O que é o queijo na nossa vida real? É tudo aquilo que a gente quer para nós, né? Do mais simples ao mais complexo, né? Sim. É o alimento que eu preciso para sobreviver, é o carro novo. Então, as pessoas corriam atrás dos queijos e cada uma tinha uma atitude diferente, né, da outra. Mas, em síntese, o que nós precisamos como essência desse livro é entender que mudar é necessário e que não basta só correr atrás do queijo. Correr atrás do queijo vai te deixar cansado, vai te deixar às vezes irritado, amargurado. E aqui os personagens, cada um tem essa característica proposital, né? Que é como cada um de nós age quando corre atrás do queijo. Uns encontram, outros demoram, outros encontram e acabou de encontrar, já quer saber do outro. Outros são afetados negativamente pela influência negativa do outro. Então, é um livro de cabeceira. E outra coisa, isso aqui é um livro para ler mais de uma vez, porque as fichas caem devagarinho. Dependendo da nossa maturidade para isso, as fichas vão caindo. O treinamento ficou muito legal. Aliás, você é empresário, se precisar de um treinamento desse tipo, estamos aí, viu? É isso aí. A Sô pode atender vocês. Quem mexeu no meu queijo? Onde tem esse livro? Na leitura. Leitura. Tô falando, gente, não perde tempo não, hein? E, Ana, interessante falar isso aí, é porque a gente tem que desfrutar, né, das mudanças. Uma vez o Ian até me emprestou um livro, chama Reprogramando-se. Porque não é fácil você viver mudanças. Uhum. A mudança, ela te gera um desgaste. A mudança, ela te gera ali algo que te deixa... recomeço, né? Ela te deixa inquieto. E ela, às vezes você pode pensar assim, nossa, eu tô regredindo. Às vezes um recomeço você pode pensar, tô regredindo. Mas, às vezes essa regressão é para te levar para um novo patamar. Sim. Às vezes você tem que dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Para enxergar, né? Enxergar o que tá pela frente. O que a Ana sempre fala para mim, né? Para de ficar olhando o mar que tá na sua frente. Vai para trás, foca lá na frente e, meu amigo, pega impulso. Isso mesmo. Então é muito importante a gente desfrutar do processo. Exatamente. Tanto que, assim, complementa muito com o livro que eu vou indicar aqui agora, que se chama A Recompensa da Perseverança, que é do Ricardo Landim. E, para mim, esse livro é muito pertinente. Foi um dos livros que eu mais fiquei assim, você tem que ler, cara. Esse eu fiquei falando. Você leu antes que ele, né? Foi. E, para mim, foi muito importante. Para mim, cair algumas fichas, por ia cair outras fichas. Mas é interessante, ele não aborda esse tema. Mas para mim ficou muito clara a diferença entre perseverança e a pessoa que insiste. Isso. A pessoa que insiste, imagina se a gente fosse insistir na nossa amizade.
É como pensar um parafuso que tem a cabeça para a chave Phillips e você tentar com qualquer outra chave que não seja a chave Phillips. Sim. Vai estragar o parafuso, Espana. vai espanar, vai ter um desgaste Sim. e depois não vai ter utilidade. Então a perseverança, ela produz fé. Não tem como eu falar isso senão, sem falar da Bíblia, né? Romanos 5,3 fala que a perseverança ela produz fé. Então, quando a gente está em meio às dificuldades, em meio às tribulações, a gente quer desistir, a gente quer chutar o pau da barraca. Sim. Porque é a opção mais fácil. Nossa, preciso desistir. Porque na desistência você não vai ter mais, não vai se sentir mais incomodado ali, você não vai se sentir pressionado, você não vai se sentir mal. Sim. Porque às vezes a gente planeja coisas e fala, não, vai ser desse jeito aqui. De novo, pensando no futuro, né? Pensando no futuro, né? E isso, de certa forma, nos trava. Sim. Porque a Bíblia também fala em Provérbios que muitos são os planos do homem, mas é o Senhor que dá a palavra final. Exatamente. Mas a gente tem que perseverar, porque a perseverança, ela vai nos trabalhar. A insistência, ela vai te gerar desgaste. A perseverança, ela vai te gerar uma nova pessoa. E me chama muita atenção em um capítulo que a esposa dele compartilha, é só um, mas para mim foi o que mais me chamou a atenção, é isso. E tem também uma frase, né, do Henry Ford que ele colocou, que ele falou assim, se você pensar que você consegue ou que você não consegue, você tá certo dos dois jeitos, tá bom? E isso para mim, depois que ele falou isso, eu falei assim, cara, muita coisa que eu vivenciei foi com um pensamento, eu não vou conseguir, realmente eu não consegui. Mas hoje eu penso, eu vou conseguir. Sim. Ainda que não dê certo, a minha mentalidade mudou. E isso para mim é o que vale. E voltando para o capítulo, eles tentaram ter um filho, né? As primeiras vezes tiveram uma complicação. Eles perderam algumas vezes. Imagina a frustração. Sim, Imagina isso você para uma como mãe mãe. É muito, muito complicado. Eu passei por isso. É terrível. Eu nunca passei, eu nunca relacionei, nunca cheguei nesse ponto. Mas eu fico imaginando a mentalidade dos dois. Sim. Porque não é só a mulher que sofre o baque, o homem também. Exatamente. E imagina, às vezes é só a vida financeira, às vezes é só a vida familiar, às vezes é o relacionamento, vida empresarial, que tá para nascer, mas não dá certo. Então, foi uma frustração muito grande. Só que ela falou algo que me quebrou no meio. Ela falou assim, você só vai conseguir ir para o próximo nível e colher os frutos se você perseverar. Exatamente. Em suma, se a gente parar, a gente não vai saber. Por isso que quando a gente desiste, fica aquele vácuo, fica aquele negócio, fica aquele processo abortado. Porque você não desfrutou do todo, Sim. Você não foi preparado, moldado, então faltou uma etapa. Quando a gente fala disso, é muito importante lembrar, né, que existe tempo para todas as coisas, né? Novamente, é um grande ensinamento do maior de todos os livros, né? A Bíblia. E quando a gente fala de tempo para todas as coisas, a gente fala do tempo de Deus, né? Kairos, né? Isso. Esse tempo, muita gente fala, eu quero que Deus fale comigo. O que é Deus falar com você? Ele não vai te falar com a voz, não. Muito provavelmente, ele não vai sussurrar no seu ouvido. Mas a sensibilidade dele para trazer isso para você é estar atento, perseverar todos os dias, porque nós somos provados todos os dias. Exato. Todos os dias. Tudo que acontece do pico, do vale, tudo que acontece na nossa vida é um teste. É uma forma de ver o quão você está pronto. Numa empresa, eu não consigo aprovar ou passar um outro cargo, alguém que não está pronto. Você que é empresário também não, né? Você vai promover alguém que não está pronto? Não. Entrou na empresa ontem, já vai colocar para gerente. Não, eu sou bom, eu tenho... Então, assim, a nossa visão é uma. A visão de quem te criou é outra. Sim. Então, se a gente lembra que perseverar é o caminho mais curto para chegar onde você quer, acontece. Outra frase que eu uso muito. Tá com pressa? Vai devagar. Vai devagar, mas não perca o foco. Quando você tá com pressa, espera, olha, observa,
olhar para o céu de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, aí sim tem uma conexão, aí sim vem respostas. Alguém que está perto de você, que fala uma coisa, aí sim é uma resposta. Um lugar que você chega e observa e fala, não, o que é aquilo? É uma resposta. As respostas são essas. Então, o que a gente precisa fazer é ter foco, paciência e perseverança. E evitar atalhos, né, Ana? Sim, sim. Se você pegar atalhos, você vai Demora chegar mais. lá, mas Você demora mais porque você tem que voltar. Você tem que O voltar, atalho você te faz chega lá voltar. no topo incompleto, É isso. não adianta chegar incompleto. Exatamente. Perfeito. Próximo. E uma coisa interessante formas que pode incentivar a leitura, né? Sim. Tem clubes de leitura, tem uma coisa que o Napoleon Hill fala muito, que é o Mastermind, Sim. que é você se conectar com pessoas, com amigos estratégicos, em grupos para compartilhar sobre vivências empresariais, sobre leituras, e ter pessoas de aliança com você, a pessoa que você se relaciona, seu amigo, sua mãe, seu pai, seu familiar, alguém próximo a você. Tenta fazer essas leituras conjuntas, tem certeza que vai fazer muito sentido. Com certeza. A gente na Soul tem lives, né? No ano passado a gente fez 30 lives num período de quantos meses? 33 lives. Quantos meses? 6 meses? Nem deu isso, Não, né? deu uns 3 meses. Nós Toda terça e fizemos quinta. muita live falando basicamente de obras, né? Falando disso mesmo. E a gente pretende ter essa prática de novo, então tá convidado. Segue a Soul, ativa as notificações. Lá vocês vão ver quando a gente começa e participa com a gente. E é isso aí. Uma outra coisa que a gente estava falando também é sobre as oportunidades criadas pelo meio digital para autores independentes. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, né? No livro Geração Valente. O livro que eu fiz juntamente com a editora Vecchio. Eu os conheci de forma online. Eu nem vi pessoalmente as pessoas ainda. Espero que tão próximo eu possa ver o Matheus, né? Inclusive, Matheus, um abraço para você. Todo mundo da Vecchio, as pessoas que trabalham com a produção dos livros. Isso abriu muitas portas para mim, né? E você explicou muito bem. Por muito tempo eu engavetei esse sonho, por muitas questões. Me deixava abalar por circunstâncias, ou pela famosa correria do dia a dia, por priorização. Mas, de fato, quando eu entendi que eu não devo engavetar os meus sonhos e nem guardar algo que não é meu, e sim que me foi dado, foi um presente, foi uma dádiva que eu ganhei, eu tive um processo de aceleração, assim. E foi nesse momento que nasceu. Eu me lembro, assim, com uma clareza de detalhes, quando eu abri a versão final, manuscrito, em Word mesmo, e aí eu olhei, daí começou, eu estava sozinho em casa, daí começou a escorrer lágrimas dos meus olhos, assim, que eu lembrava de tanta coisa que eu passei, até se concretizar isso, porque esse livro já fez parte de um desenho meu. Eu já fiz um desenho sem técnica, sem nada, apesar de eu ser um designer de marcas, eu não tenho tanta habilidade com desenhos ilustrativos, mas desenhei uma fila, desenhei uma pessoa na mesa ilustrando, e depois junho de 2023. Quando aconteceu o seu lançamento? E o lançamento do meu livro foi no meu treinamento, no dia 24 de junho de 2023. Loucura. Né? Então, não desista dos seus sonhos, sabe? O livro Geração Valente diz muito sobre isso. Geração Valente vai estar na leitura no final de março, começo de abril, a gente só está alinhando essas questões finais. Você vai poder encontrar o Geração Valente lá também. Por enquanto, pelo QR Code, né? Pelo QR Code aqui na tela, você vai conversar diretamente comigo na rede social. Tem a versão e-book na Amazon, tem a versão física diretamente comigo ou no site da Vecchio, na nossa rede social, que vai aparecer aqui, você vai poder acessar mais rápido. E de verdade, poderia ter um podcast inteiro só para falar desse livro, né? Senhora, eu vou tentar minimizar esse livro em alguns segundos. Sim. Eu quis principalmente trabalhar a identidade. Uhum. Muitas pessoas elas vivem crises de identidade, independente da idade, porque o que me alegra desse livro é que ele tem adolescentes, mães de adolescentes, inclusive eu já entreguei livro para mães de adolescentes que quiseram dar para eles, para amigos jovens da minha idade, para pessoas de mais idade de 40 e poucos e para pessoas de 60 a mais. Sim, e eu quero complementar uma coisa importante que você está falando aí, porque muitas vezes somos assim, né? Na grande maioria das vezes as pessoas caracterizam e botam um rótulo, né? Então, caracterizou-se por alguns grupos, né? Que o teu livro, Geração Valente, era um livro
Que não era para todos. Que não era para todos. Houve até um comentário a respeito disso. Ela falou muito bem do livro, é uma influenciadora. Muito obrigada por ter citado, inclusive, o livro. Mas aqui eu tenho uma ponta para agregar de valor aí. Nós temos muitos parentes, né? Nós somos de São Paulo, então a gente, quando entregou, foi esse ano, né, Ian, para a família da Soninha, todos. E nós entregamos o livro e ele... o Guilherme, né? Ele não é cristão, praticante, e nós, na verdade, nunca conversamos sobre qual crença, qual religião, mas ele não é um cristão. E ele veio falar depois do livro, ele falou que excepcional esse livro, que genial esse livro, eu gostei muito desse livro. Então, ele... Você explicou de uma maneira muito clara, né? Exatamente. Então, na verdade, os rótulos... eles muitas vezes, né, afastam você do que pode te melhorar, do que pode te adicionar. Então, assim, tenha essa clareza, né, para entender que quem vai tirar proveito daquilo é você. A percepção do outro, muitas vezes, pouco importa, né? E eu fiz muitas marcações, tem até aqui que eu peguei, mas... De verdade, se a gente pegar para conversar aqui, esse episódio vai estar 3, 4 horas. Eu penso que, para mim, assim, o mais legal dele é que ele traz o assunto, reflete a consciência e bota você para praticar. Exatamente. Para no mim final, é o que mais... esse livro é composto por 8 capítulos, deixa eu só ler os 8 aqui para vocês. Tocado para mudança, sendo instrumento de Deus, tendo espelhos, tendo amigos verdadeiros e fiéis, tendo a resposta correta, né, esse é um dos mais especiais, levando a palavra, usando os seus talentos e tendo uma conversão genuína. E a conversão diz muito sobre a renovação da mente, né? Sim. De você não entrar nos moldes do contexto em que você está inserido. E esse livro eu quis trabalhar diretamente a identidade, por quê? Porque a identidade é a base de tudo. Exatamente. Tem até uma frase que diz, eu só vou ter o que o meu ser for capaz de fazer. Né? Então, muitas vezes a gente está buscando coisas, buscando ter e buscando fazer coisas, mas eu só vou poder fazer isso de fato quando eu entender quem eu sou. Sim, é essencial, né? Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, o que você é, fulano? Fala, eu sou empresário, eu sou dono de tal empresa, eu faço isso, faço aquilo. Tá, ele mas quem está você como, é? né? Ele está como, nunca mas não é responder. ele. Pouquíssimas pessoas saberiam responder isso. Se você E que está livro... aqui com a gente fizer esse exercício, você vai ver que às vezes quando alguém te pergunta quem você é, você vai falar o que você está fazendo, ou os papéis que você tem hoje. Ou o seu contexto, por exemplo, eu sou filho da Ana, neto do José e da Nina, do Irineu, da Marileia, sou filho do Marcel. Não é só isso, tem algo muito mais profundo que a base da minha identidade. E quando essa base está firmada e não é invertida, como né? Infelizmente muitas vezes tem sido... Isso acaba afetando negativamente a nossa vida, né? Então, basicamente isso. Show de bola. Eu gosto em breve na leitura. Eu gosto muito do capítulo Espelhos e também Amigos, que a maioria dos livros que eu li em 2023 fala de ter amizades, né? Sim. E para mim, quando ele colocou espelhos e amigos, para mim ficou muito claro que a gente realmente precisa ter referências. Então, ter referências é igual você falou no especialista em pessoas, né? Tem uma referência na vida profissional, tem uma referência na vida espiritual. Te move, né? Isso te dá um norte também. Exatamente. Mas você não pode espelhar naquelas pessoas que não tem nada firmado. É igual aquela coisa, eu posso te fazer uma crítica construtiva e eu não construí nada. Como que eu vou dar essa dica? Então, assim, é muito importante a gente ter pessoas que realmente já construíram. Que você queira modelar, né? Sim, então se eu fosse escrever um livro hoje, eu chegaria no Ian, porque eu sei que ele tem um livro. Sim. E quem sabe futuramente lança outro aí, né? Esse não vai demorar. Não, esse ano sai. Aleluia. Bom, qual que é a próxima dica? Quero também dar uma dica aqui, muito legal. Foi outro livro que fez cair fichas. A Boa Sorte. Daí a gente fala o que é sorte, né? Eu falava muito isso em sala de aula, eu falava muito isso em treinamento, quem passou por mim sabe disso, que eu falava que a sorte é a junção da preparação com a oportunidade. Isso é sorte. Sim. Porque a sorte, ela é matemática. Ela não é simplesmente... aconteceu, que sorte. Algo aconteceu antes que fizesse com que aquilo, na tua visão, fosse uma sorte, né?
Até porque tem coisa que para mim é sorte, para o outro não é. Então é uma visão que você tem com o objetivo que você alcança. A boa sorte, ela fala que muitas vezes você não está vendo a sua sorte, ou, mais que isso, você não percebe que a sorte que você teve não era a melhor para alcançar o seu objetivo naquele momento. A boa sorte, ela traz, de fato, a tua participação como elemento, como indivíduo, né? Que vai fazer com que as coisas aconteçam e que sejam uma sorte para você. Então, a boa sorte é enxergar de fato e fazer a sua parte para que isso aconteça. A boa sorte é enxergar o que está acontecendo e transformar aquilo a seu favor, né? É um livro muito legal, muito legal. É um livro pequeno, tá vendo? Bom de ler. Você pode ler ele rapidamente, porque desse você pula para outro. E é um livro que traz muitos insights. Muitos insights. Ele é bem legal e eu sugiro também para vocês ao longo de 2024. Ó, nós já estamos começando fevereiro, então o que você vai ter que fazer? Ler 2 livros num mês. Depois os outros pode ser um por mês, né? Eu vou dar até o exemplo da minha namorada, a Letícia. Eu emprestei Sim. Picos e Vales para ela. Sim. E ficou um tempo com ela, assim. E por eu ter que mostrar o livro aqui, eu falei, ó, você terminou o livro, eu vou precisar dele para mostrar, para mostrar na nossa gravação, no nosso podcast. Daí eu falei, não terminei ainda. Mas daí, se eu não me engano, foi sábado. Isso, foi no sábado de tarde. Sexta de noite, desculpa. Foi na sexta passada, a gente tá fazendo essa gravação numa segunda-feira. Sexta, ela recomeçou, leu tudo no mesmo dia. Pois é. É a prioridade que você dá, né? Então, a boa sorte é assim, o que você tem feito na sua vida para te trazer a boa sorte? A boa sorte você colabora para ela. Exatamente. Né? E esse livro tem onde, Ian? Tem na leitura também. Tem na leitura. Então, bora buscar na leitura um monte de livro. E aí, Gustavo, qual que é a sua dica? Só complementar pouco, senão não é dica a vida inteira. Mas eu lembro uma vez do Cristiano Ronaldo falar, né? Falou assim, sorte também dá trabalho. Muito trabalho. Porque ele fala sobre isso, é verdade. Ele falou isso porque, se não me engano, foi Real Madrid e PSG, ele fez um gol de coxa. E aí ele fez um gol de coxa e acho que um de pênalti. E aí o povo virou e falou assim, e esse gol de sorte? Você acha que os seus gols são oportunismo? Você acha que é sorte? Ele falou assim, não, mas sorte também dá trabalho. Hoje os números me perseguem, mas eu trabalhei muito para que esses números começassem a me perseguir também. Então as pessoas acham que é sorte. Mas tem um trabalho. Por trás do sucesso, 99% é suor. Sim, e é o que o Ian até colocou lá na parede da empresa, né? O trabalho devolve, que é uma frase do Joel J. Mas realmente devolve. Sim. E vai sendo pouco a pouco, né? De uma vez, né? Não é uma avalanche. Que não pode parar, né? Isso, constância. Seguir o processo. E aí, sua dica? A dica que eu tenho aqui agora é da Joyce, Raiz da Rejeição. Esse livro aqui o Ian me indicou, foi num momento muito oportuno, a Ana sabe. Sim. O dia que eu fui lá, falei assim, nossa, só tem conversa difícil com a Ana? Desse jeito não dá não, ué. Mas foi nessa época e interessante que complementa, né? Você falou que Geração Valente fala de identidade e isso aqui, pra mim, trata também da identidade. Exatamente. Eu gosto muito daquele filme o Divertidamente, que pra mim era só um filme. Mas a gente vê que lá na infância começa realmente as crenças, né? O empilhamento de novas memórias, tudo mais. E isso é muito pertinente porque quando você é pequeno, quando você é criança, sua mãe grita, menino burro, incompetente, não consegue, não sei o quê. E o menino já cresce com a crença de que, assim, nossa, eu sou burro, eu sou incompetente. Por eu ser canhoto, minha mãe, minha tia, assim, amo elas, mas elas viviam falando, você não faz nada direito, porque minha família inteira é dessa. Eu sou o único canhoto da família. Então, por eu ser canhoto, todo mundo falava, você não faz nada direito. E eu pensava, realmente, que eu não fazia nada direito, eu me sentia rejeitado nesse quesito. Então, as coisas quando acontecem quando somos menores, elas realmente influenciam na nossa fase. Te constrói, né? Te constrói. É a fase da construção, né? Então, para mim, esse livro é muito interessante, porque a Joyce, ela vai falando, ela vai pegando coisas do dia a dia dela, ela fala do casamento dela,
que a raiz da rejeição é uma raiz mesmo. Sim. Não é algo superficial, porque tudo aquilo que é superficial é uma dor de cabeça. Ah, vou tomar uma dipirona aqui. Beleza, você toma, passa, mas essa dor volta novamente. Sim. Se você não tratar a raiz, não adianta, o fruto vai voltar podre. Ah, nasceu uma maçã aqui. Mas você vai pegar ela tá podre. Joga fora. No outro dia você vai pegar outra maçã, continua podre. Você tem que ir na raiz. E é interessante que ela fala que a rejeição ela é algo tão assim, tão tenebroso, porque até um presente. Se você se sentir rejeitado, se você só aceitava migalhas quando chega algo que te bonifica, valioso, você simplesmente se sente rejeitado. Nossa, a pessoa tá me dando aqui, ela tá me humilhando. Então ela trata disso de uma maneira, para mim, surreal. Ela pega exemplos bíblicos, ela pega exemplos que realmente nos levam a pensar, opa, peraí, mas por que aconteceu? E aí você vai lá atrás, não, quando eu era pequena aconteceu isso, quando eu era pequena briguei com minha mãe, briguei com meu pai. Isso vem dos vícios, né, que a gente próprio tem na vida da gente, né, em virtude dessa raiz, né, que muitas vezes não foi a melhor forma de fazer. Então as mulheres que acham que sempre são menores que os homens num relacionamento, Sim. que os homens não dão atenção a elas nunca, que ela nunca vai ser uma mulher atrativa, isso vem, né? O inverso porque ela é mesma verdadeiro. já está afirmando, existe um poder criativo na nossa voz. Sim. Né? Tudo que a palavra ela nunca volta vazia, né? Entenda, as palavras elas são como bumerangues. Sim, nós proclamamos uma palavra, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai voltar para nós de alguma forma. Exatamente. Em ação, em forma de decisão. Depende do que a gente declarar. Exatamente. Vai vir para nós de uma uma forma. Eu acho que o legal da raiz da rejeição, e que você bem trouxe essa obra para indicar, né? É que ela não só fala disso, mas ela alivia essa dor, né, Sim. Gustavo? Ela explica sobre isso. Então ela diz, não é isso, né? Você pode estar pensando que é isso, mas não é isso. Você é muito superior a isso, né? Então, Exatamente. É um livro muito bom, muito gostoso, um livro que te fortalece, na verdade. Porque quando você é rejeitado, é o que eu falo pro Ian, né? Eu falo assim, Ian, eu tenho uma dificuldade, manda áudio para eu entender. Porque eu tive um nível de rejeição tão grande que qualquer coisa que eu lesse ou a pessoa falasse para mim, eu me sentia rejeitado. E no livro ela traz isso. Então, dependendo da forma que a pessoa fala, às vezes ela falou algo tão normal e a pessoa já leva por um lado tão assim, nossa, ela tá me agredindo fisicamente, ela tá me agredindo verbalmente, ela tá falando as coisas. Então, a Joyce, ela vai dando exercícios, ela vai, tipo assim, elucidando, né? Dá uma parada, dá uma respirada, pensa bem, lê de novo e te leva a refletir cada parte. E assim, ainda em linha, né? O Ian começou falando sobre isso. Nós somos seres integrais e sistêmicos. Então, cada um de nós, eu falo muito disso, né? Isso aqui, aposto com você que ninguém tem o igual. É único. A digital é minha, a sua é só sua. Ninguém tem nada igual. Exatamente. Então, você reconhecer, por exemplo, né? Nós temos formação em análise de perfil comportamental. Cada um de nós tem um comportamento, a gente está aqui se relacionando, mas cada um tem um comportamento. Quando a gente entende isso, a gente entende que às vezes eu estou pensando que aquilo é uma rejeição e não. É o comportamento, é como o outro me trata. Então, ter esse alinhamento, enxergar isso, enxergar o outro. Na dúvida, amar, resolve tudo. Verdade. Né? Bem legal essa indicação também, Gustavo. Bom, já vamos partir para o encerramento, para as últimas dicas. A última dica minha antes de partir para os bônus e para a dica da Ana e do Gustavo é um dia sem reclamar. Isso. Descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida. E eu acho que o título do livro diz muito sobre ele, né? Sim. É bem explicativo. Porque a gente reclama de muitas coisas. E todo dia. Eu vou dar um exemplo muito simples de reclamação. Quem mora em apartamento, você mora em apartamento também, né? Eu e a Ana também. Quando você tá com pressa, você toca uma vez no elevador, certo? Mas quando você tá atrasado, você fica apertando muitas vezes. Vai adiantar alguma coisa? O elevador vai chegar mais rápido? E a reclamação vem na sequência. E a pessoa fala assim, não, é 2 vezes mais rápido você apertar 2 vezes. Então eu aperto 5. Vai vir 5 vezes mais rápido. Isso é uma forma de reclamação. E a reclamação não é só o que a gente fala, é a nossa comunicação não verbal também. Isso aí já é uma reclamação.
E nesse livro ele tem um exercício muito legal de ficar um dia sem reclamar, incluindo não apertar 2 vezes o elevador, o botão do elevador. E eu tive que recomeçar acho que umas 5 vezes, assim. Eu acho que eu fiquei um dia sem reclamar. Eu acho que eu de fato consegui, mas é muito difícil. Gente, e é libertador. Treino, né, Ian? É treino. Exatamente. E muitas vezes, só para encerrar sobre esse livro, ele diz muitas vezes que nós somos muito ágeis em pedir, mas muito devagar em agradecer. Eu vou dar um exemplo. Quando você viaja de carro, muitas vezes você tem costume de orar assim, né? Para Deus abençoar o seu caminho, para que possa te livrar de acidentes, te livrar do motorista imprudente. Mas quando você chega, você agradece? Quantos? Eu, muitas vezes, era só no caminho. Quando eu chegava, cheguei bem, bora pra viagem. Mas não é assim. Né? Se a gente pede, de fato, a gente tem que estar pronto também para agradecer. Sim. Do pequeno e das grandes também, porque se a gente não estiver pronto para agradecer as pequenas coisas, a gente não vai estar pronto para receber as grandes coisas. Exatamente. Né? Então, parar de reclamar. E onde você comprou esse livro? Esse eu comprei na Leitura, eles vão atualizar o catálogo deles, por enquanto não tem um dia sem reclamar, mas em breve você vai encontrar na Leitura também. Na sequência, A Lei da Atração. Quem não leu esse livro precisa ler, tá? Ele tem uma força, né, reflexiva aqui muito grande, e na própria capa diz, né, peça, acredite e receba. A lei da atração, ela não é nada que você foca e firma o pensamento, vai acontecer, compre batom. Não é nada disso. É um preparo que você mesmo tem com você. Você busca atrair aquilo que você foca. Eu falei disso hoje, né? O que você foca, amplia, expande. A lei da atração, tem exercícios aqui também. Sim. Isso é que é legal. Eu, quando li, já é a segunda, acho que não acabei a terceira, mas é a terceira vez que eu tô com ele. Ele fala da lei da atração, do que é, ele explica, ele fala de história, ele fala como chegou, ele fala de ciência. E, na verdade, é isso que me encanta, porque ninguém tá falando que acha que é ciência. E não tem nada místico. Nada. Ele não tem a ver nada com religião, com coisa nenhuma. Eu não leio porque eu sou evangélico, ou eu não leio. Não, ele é para todo mundo. Inclusive, a Bíblia fala muitas coisas do poder das palavras. Sim, então a atração, a lei da atração, ela mostra como você atrai as coisas para você. No dia a dia, na palavra que você usa, na atitude que você tem. Então, é isso, né? De pedir, acreditar e receber. É quase que um mantra, né? Que quando você para pensar nisso, as coisas começam a acontecer. E outra coisa muito legal, que foi uma observação que eu fiz na obra do Ian, e que aqui tem, é exercício. Então, você acaba de ler o livro e fala, legal, beleza, mano. E agora? O que eu faço? Como eu chego lá? O livro tem os exercícios e mostra. Então, assim, esse aqui não adianta falar muito sobre ele. É um despertar. Então, leia. Desperte. Pratique. Pense. E depois, no final, seja grato. Porque vai acontecer. É isso aí. E o seu, Gustavo? O meu último aqui, pra mim, top demais. Alguns vão falar que é batido, mas esse livro é sensacional. Segredos da Mente Milionária é assim, uma mudança mesmo de mentalidade. Sim. A respeito do dinheiro. Porque a gente aprende também quando criança. Hoje em dia as escolas estão ensinando, né? Mas antes não ensinavam. Então, falar de dinheiro era algo difícil quando você era criança. E você cresce com as suas crenças. Eu tenho que gastar e tal. E para mim é interessante que o autor ele pega e ele separa as pessoas que têm pensamentos pobres, né? E pensamentos ricos. Opa, eu sou pobre. Então, assim, dinheiro tem que sair. Tem que sair rápido, né? E os ricos, ele pensa, opa, eu vou investir, eu vou fazer esse dinheiro me multiplicar mais, e lá na frente vai ter uma recompensa. Uhum. Então, muito... Gosto do Gustavo Cerbasi, que ele fala disso. Não se trata de quanto dinheiro passa na sua mão, mas de quanto fica no seu bolso. Sim. Exatamente. Então, do que adianta você receber 5 mil reais, se no final do mês nem 500 reais você tem? Sim. Isso eu tenho aprendido e foi me lembrando a respeito disso, porque realmente
a maioria dos livros, se não todos que a gente falou aqui, tudo começa no mental. Sim. Porque se a gente não tiver uma mudança de mentalidade, uma mudança principalmente da linguagem não verbal, Sim, uma linguagem exatamente. verbal também, se a gente não tiver essas Dificilmente mudanças, é. não haverá mudança também em nada, né? Não haverá mudança na vida financeira, na vida de relacionamento. Crença de merecimento. Sim. Né? Acho que é uma das crenças que a gente tem e carrega, né? Assim como a rejeição, o merecimento também. Então, a crença do merecimento, ela te traz exatamente uma visão mais holística, maior, onde fala assim, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ir no melhor restaurante, eu mereço viajar para o melhor lugar. Isso é mente milionária. Não tem a ver com os milhões na conta guardados, tem a ver com você ter a vida extraordinária que você busca ter. E uma coisa comparar, legal, né? uma coisa legal que o autor falou, ele comentou, né, que muitas vezes, talvez você que está nos assistindo e nos ouvindo, você nem passa por situações financeiras, assim, graças a Deus você tem o costume de ir num restaurante e escolher o prato que você quiser, mas você sempre vai escolher o prato pela coluna da direita, ou seja, pelo valor, e não por de fato o que está nesse prato. Isso diz muito sobre o que você passou. Isso diz muito sobre os episódios. Né? Isso diz muito sobre como a sua crença foi formada quando você era criança. Sabe? Mas existe um caminho para isso. Sim, existe um processo que você pode se curar disso tudo. E o que eu desejo a você é que, de fato, você possa estar nos restaurantes e escolher o prato pela coluna da esquerda e não pela coluna da direita. E que a gente se veja lá, né? Exatamente. Estaremos lá. E só para concluir, a gente preparou mais 2 bônus. Não vamos entrar muito em detalhes, assim, porque esse livro é o bônus conhecidíssimo. É mais assim, caso você tenha visto algum dos títulos e diga, aquele acho que eu não quero ler. Então tem 2 bônus. Daí você escolhe e os 2 tem na leitura. O primeiro deles, esse aqui, gente, uma edição do ano 2000. A capa já mudou. A capa dele é laranja com amarela. Na leitura você vai poder encontrar esse aqui. O Presente Precioso. Esse foi o último livro que eu li em 2023. E eu tive a oportunidade de ler muitos livros assim, né? E acho que 3 fizeram eu chorar, assim. E Presente Precioso foi um deles. E o presente precioso, ele diz sobre o que a gente falou, que é o presente, que é o tempo que presente. Você vive agora. Esse é o presente precioso, é o seu tempo. O tempo, muitas vezes, ele é mais valioso que o dinheiro. Sim. Você dedicar tempo a alguém é muito melhor do que você ofertar algo para ela, pagar alguma conta, o que também é importante. Todos passam por questões que precisam de ajuda. Mas muitas vezes ela precisa muito mais do seu tempo do que o seu dinheiro. Exatamente. E tem 2 coisas que ele falou aqui rapidinho, que eu quero citar para vocês, que ele diz: é bom para mim pensar sobre o passado e aprender com o meu passado, mas não é bom para mim estar no meu passado, pois é assim que eu perco o meu eu. Dessa mesma forma falou sobre o futuro. Também é bom pensar sobre o futuro e me preparar para o futuro, mas não é bom para mim estar no futuro, pois é assim também que eu perco meu eu. E é o que a gente falou sobre passado, presente e futuro. Para você fixar sobre isso que eu falei, lembra dessa proporção 10, 60, 30. 10, 60, 30. O nosso passado, a gente deve lembrar dele com aprendizado e gratidão. Exato. Isso é 10%. Não carrega mágoa, não carrega tristeza. Foi difícil? Eu tenho certeza que foi. Eu passei por questões, a Ana passou por questões, o Gustavo passou por questões. E no nosso episódio anterior, que o link vai estar aqui na descrição, a Aline falou uma coisa muito interessante de respeitar a dor do outro. Sim. Porque muitas vezes as famílias têm um filho ou uma filha que nasceu com alguma necessidade especial, e quando a gente olha para fora, eu, graças a Deus, não tive nenhum tipo de limitação. Às vezes, quando você não tem essa consciência, você pode pensar, nossa, coitadinho, tadinho, nossa, penso tanto que é difícil para a família, mas muitas vezes eles estão melhores que a gente. Sim. Por quê? Porque eles aprenderam a se estruturar de uma forma que a vida deles sejam cooperadas de uma forma mútua, de um ecossistema onde uma pessoa ajuda a outra, e dessa forma o mundo se torna um lugar melhor. Sim. E o futuro é com uma visão positiva daquilo que vai acontecer. Exatamente. Você está planejando? Você lê o livro, você teve um insight, escreve, planeja e só tem uma visão positiva daquilo que vai acontecer. Não fica se colocando muito no futuro, porque dessa forma você vai ficar ansioso. Você jovem, você adolescente que está me assistindo aqui, entenda isso.
eu tô quase chegando nos 30, mas eu ainda me cobro muito disso. E para você, não se cobre. Entenda que existe um ciclo para tudo, existe um tempo para tudo. E acima então, disso, desfrute. Acho que valorizar a nossa presença, valorize a sua presença. Exatamente. A gente fala muito de valorizar o ecossistema que tem, as mesas onde a gente senta, sim, tem que fazer isso. Mas antes disso, eu tenho que valorizar a minha presença. É a partir de eu estando pronta para as coisas, eu consigo ser melhor onde eu estiver, né? Exatamente. Então, valorize a sua presença, a sua solitude. O livro fala muito disso, né? Que o momento presente é você olhar para dentro, olhar para você, para tudo que você passa e entender que aquilo é importante, aquilo é o presente, aquilo é o que você está vivendo naquele momento, né? Exatamente. Muito bom. E para encerrar, O Monge Executivo também é um clássico, né? Talvez muitas das pessoas que estão aqui conosco já tenha lido esse livro, mas é outro livro que, assim como O Pequeno Príncipe, assim como Quem Mexeu no Meu Queijo, O Monge Executivo é um livro que vale a pena ser lido mais de uma vez. Ele traz um grande executivo de uma grande empresa, a história, né? Onde ele sai e vai viver alguns dias num mosteiro. E daí, nesse mosteiro, aparecem as relações interpessoais, né, dele e outros perfis que estavam lá também, e ele a todo momento questiona, por quê? Porque ele tinha uma visão do monge como a resposta para todas as coisas. E acho que aí, para mim, esse livro é o que mais mexeu comigo, por isso eu li mais de uma vez, porque não existe uma única resposta para todas as coisas. Existem contextos, existem escolhas, existem decisões, existe um plano maior, mas as respostas variam de acordo com o contexto que você está e as decisões que você toma. Então, não existe algo supremo em alguém aqui que possa ser tão extraordinário que eu vou modelar e vou ter a mesma resposta dessa pessoa. Isso envolvia família, relacionamentos no trabalho e tudo mais, mas não vou ficar contando muito, né? Que quem não leu ainda é um outro livro muito legal para você ler. É isso aí, né? Não teria forma melhor da gente encerrar o episódio de hoje. E a gente quer saber de você, né? Você está acompanhando algum corte nosso na rede social, ou vendo os episódios completos no YouTube, ou ouvindo nas plataformas de áudio, né? A gente está no YouTube, a nossa transmissão. A gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast e no Google Podcast. Ou seja, todos os lugares que você pesquisar, você vai encontrar o Inteligência Cast. Conta um pouco pra gente sobre suas experiências com a leitura. Sim. Dá dicas de leitura para nós também. A gente vai ficar muito feliz em saber. Se você leu algum desses livros e tem algo para acrescentar também, é super bem-vindo. Põe aqui. Se você não leu ainda e ler depois, põe nos comentários, exatamente, né? É muito importante, nós estamos aqui para agregar, né? Eu acho que cada um de nós tem isso como missão mesmo. Então, é estar com o outro, é compartilhar com o outro, conhecimento, cultura, tudo, né? Nós estamos aqui para somar, de fato, né? E estamos à disposição, né? E uma forma também de você ter o hábito da leitura diário, principalmente na área espiritual, é o formato de livro devocional. Devocional é um formato que você lê um dia, uma pequena mensagem todos os dias. Sim. Isso traz frequência, isso traz o poder do hábito. Rotina, né? E quando você faz pelo menos 3 ciclos de 7 dias, 4 ciclos de 7 dias, a sua mente já vai estar condicionada a fazer aquilo. Se um dia você não fizer, você vai sentir falta. Sim. Entende? E isso vale para exercício físico, isso vale para você agradecer, isso vale para tantas coisas. E o livro Café com Deus Pai, que tem na leitura, é a edição de 2024. Por mais que já estejamos em fevereiro, você consegue ler a partir de fevereiro, sempre que tomar um tempinho, você volta para janeiro e lê. Sim. De uma forma até que você chegue no final do ano, você já leu todos os dias. Eu sou um leitor do Café com Deus Pai, ele de fato é incrível. O Júnior Rochinola, ele escreve de uma maneira muito única, né? Assim como Geração Valente, assim, eu sei que ele foi intuído por alguém. O Deus Pai, realmente, ele intuiu ele na escrita desse livro, e ele está na 3ª edição já. Não é à toa que você não vai enxergar, mas na parte superior do livro está escrito 1 milhão de cópias.
né? Então, de fato, ele tem deixado um legado aqui. Então, o Café com Dois Pais você pode encontrar na leitura. E a leitura mandou alguns presentinhos para nós. É isso! Esse primeiro é pro Gustavo. Meu Deus. Pra mim, Gustavo. Ele mandou um para mim, um pro Gustavo, pra Ana. Nossa, deve estar junto aí. Que legal. Obrigado, leitura. Muito obrigada. Muito estimulando a leitura das pessoas, estimulando o conhecimento, o autoconhecimento, né? Isso é muito importante. Esse aqui eu tenho certeza que é da Ana. Deixa eu ver. Não podia ser outro. Eu mostrar esse eu não o li primeiro. ainda. Que legal. Esse que eu ganhei foi o Sem Esforço. O Sem Esforço é a continuação de um dos meus livros favoritos, que é o Essencialismo. Nossa, livro... Inclusive, é uma outra dica para vocês. Por acaso, algum desse aqui você já leu, anota. O Essencialismo é muito bom. E eu vou ficar feliz demais. Já vou começar agora a leitura do Sem Esforço. Valeu demais, leitura. O pequeno livro das tradições japonesas. Olha que legal. Eu estou vendo aqui, ele é bem ilustrado, ele traz todas as tradições, que coisa boa. Eu acho que é legal, né? Falando em cultura, né? De novo, né? O livro transporta a gente. Então, quando você tem a possibilidade, por meio de uma obra, conhecer outras culturas e botar isso no dia a dia, né? Tô animada, viu, Ian? Vamos conhecer um pouquinho mais e praticar, né? É a continuação de Obrigada, leitura. É a continuação de um conceito que a gente já conhece, que é o Ikigai, Ikigai. Legal demais. Gratidão. É do Gustavo Cerbasi. Olha. Como organizar sua vida financeira. Uau. Esse livro aqui eu queria, já tenho tempinho já. Obrigado, leitura. Sensacional. Passarinho Verde contou com a leitura. Sério? E assim, gente, para finalizar aqui, algo que foi conversado no começo, né? O que a gente, agora que falou de 12 livros, né? Um livro por mês, basicamente. Mas quem tá vendo esse vídeo em fevereiro, lê 2 ou 3. O que você vai fazer com o aprendizado? Né? Que aqui a gente passou várias formas, vários livros, forma de você aprender mais, mas a mesma pergunta que o Gustavo Cerbasi fez para dinheiro, eu também faço para livros, né? Não se trata de quanto você leu, mas sim do quanto você absorveu e o quanto você tem absorvido. Sim. Porque é muito interessante que ano passado o Ian... você leu 19 livros, mais ou menos, não foi? 23. 23, nossa, errei feio. Mas eu li, se não me engano, foi 24, eu acho que foi 1 ou 2 livros a mais. Eu tô atrás de vocês, hein? Tem que ir para esse ranking aí. Mas depois eu parei para pensar, a gente aqui falou, né, das estatísticas, tudo mais, e realmente o brasileiro, ele não tem muito desse costume, é algo que está crescendo ainda. Mas não se trata de você ler 30 livros no ano. Não se trata de você... Aqui a gente indicou 12, fora os bônus, né? Uhum. Mas é muito interessante que a gente venha colocar em prática. Exatamente. O Milagre da Manhã eu li em 2019. Mas para mim, até hoje, ele faz sentido. Sim. E eu quero ler ele de novo. Tem livros que eu li uma vez e eu falo, cara, eu preciso ler de novo. Exatamente. E tem até um livro que a Ana já indicou em algumas lives, que é Cresça 1% ao dia. Uhum. E uma vez uma pessoa falou para mim, Gustavo, enquanto 1 for infinitamente maior que 0, tá valendo. Faça 1. Tá valendo. A gente precisa crescer 1% ao dia. Então, por isso que a gente também falou aqui de hábitos. O problema é que a gente tem macro hábitos. A gente tem lá empresa e tudo mais, tem muita coisa para resolver. Mas vai adiantar a gente querer resolver tudo de uma vez? Por que então não quebrar em pequenas partes? Sim. E às vezes a leitura é dessa forma também. Você vai começar, você não consigo ler um livro de 600 páginas. Ok, quem diz que você tem que começar num livro de 600 páginas? Primeiro, né? Primeiro fator, porque o maior agora, né? Começa com o menor. Então, primeiro, você tem que se perguntar, opa, o que eu aprendi com isso? Quanto eu absorvi? Porque o que eu pratico também, o que eu pratico? Porque eu li em torno de mais ou menos a mesma quantidade do Ian, e eu falo para vocês, lembro de todos? Não. Assim como na faculdade, fiz 5 anos, você vai lembrar de tudo? Sim. Não, mas se você lembrar um capítulo, ou uma página que te marcou, ou uma frase, valeu o dinheiro que você investiu no livro. Então, isso é muito importante, que a gente tem que colocar isso em mente, que vai valer, não vai ser em vão. A leitura que você está fazendo, o livro que você escolheu,
vai se encaixar vai no ser seu uma momento. informação válida. É isso né? aí. Desculpa, a gente está com uma parceria muito legal com os melhores, né? Então, a gente quer também, né, Ian, convidar você que quer participar do nosso podcast como anunciante, entre em contato conosco, fale conosco, você é empresário, se você tiver algum assunto que você queira indicar para a gente trazer um convidado, também entre em contato conosco. Se você quiser fazer o seu podcast, estamos aqui para te dar apoio. Nós temos esse estúdio da nossa parceira, excepcional, trabalho maravilhoso deles, um live que fica em Uberlândia, mas atua no mundo. Eles têm unidades que possibilitam atuar aqui e fora. Então, o que você não pode é deixar de se movimentar sua marca, movimentar seu conhecimento, isso é essencial. Então, nós estamos aqui para apoiar vocês. Se não nos seguem ainda, por favor, façam isso. Se não estão inscritos no nosso canal, essa é a hora, não espera acabar, vai lá e se inscreve, ativa as notificações e nós estamos aí sempre com vocês. Já pensou em ter um podcast sem precisar investir em equipamentos caros ou treinamento de equipe? Pois é exatamente isso que o FastCast te oferece. Você marca um horário, traz seus convidados e grava por quanto tempo você quiser. E o melhor de tudo, você tem o episódio pronto assim que acabar. Você pode conversar com o nosso time para fazer os cortes necessários, colocar legendas e animar falou. É muito mais rápido com a gente. A Live está pronta para transformar sua ideia em um podcast de sucesso. Nossa equipe experiente cuidará de todos os detalhes para garantir que seu conteúdo seja entregue com uma qualidade excepcional. Entre em contato agora mesmo com a OnLive e descubra como o primeiro FastCast de Uberlândia pode impulsionar a sua marca. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais! É isso aí, um agradecimento especial à Leitura, que está aqui conosco. Obrigada, Leitura. Muito obrigado, Fabrício, Kim, Yubi, todo mundo da OnLive. Sim. E esperamos você no próximo episódio. Foi um prazer ter o Gustavo aqui conosco. Eu que agradeço, pessoal. Top Grande demais. Participação, bom demais. Próximo episódio, daqui a 15 dias, né, Ian? E a gente tem algumas coisas bem legais aí por acontecer. Convidados confirmados, que com certeza você vai gostar. Vai sim. Bom, é isso aí. É isso. Um grande abraço e falou!